Interessante que aqui a gente tem assim, a expressão, né, e a verdade, e a ênfase, o que ele quer dizer é só um versículo. Como é bom e como é agradável viver unido os irmãos. Ponto, acabou, podia parar aqui. Se você ver o restante do Salmo, ele vai agora assim, ó, sabe o que parece? Ele vai dar exemplo, é como, é tudo que ele vai fazer aqui, é como o óleo que desce, é como o orvalho do irmão, e ele tem coisa para nos ensinar aqui. Então, por que isso tem tudo a ver com a questão do servir? Porque isso é pré-requisito, é básico, nem começa. Isso a gente vem enfatizando já há alguns domingos e a gente vai continuar batendo nessa tecla, que é o maior desafio que a gente tem. O que é a bênção de Deus na nossa vida? Eu gosto daquele provérbio, que é melhor um prato de hortaliça, onde haja paz, amor, união, do que um boi cevado. Você sabe o que é um boi cevado? Boi cevado é aquele que o pai sabe o filho pródigo, né, quando ele volta, ele tinha um boi cevado lá. Era o boi guardado para o casamento de um dos irmãos lá, sabe? Um dia muito especial. É aquele boi que foi bem tratado, bem alimentado, é gordo, gente. Sabe, que você tira aquela picanha, aquela gordura boa assim, entendeu? O boi cevado. Gente, prato de hortaliça, alface, rúcula, entendeu? O que mais? Pensa nas hortaliças aí. Coloca uma picanha de um boi cevado assim, ó, de um lado, sal grosso, entendeu? Escorrendo o sanguinho assim, e uma rúcula aqui, entendeu? Ó, Deus está falando para você que é melhor um prato de rúcula do que uma picanha, gente. Não é abóbora, picanha. Entende? Picanha, entendeu? Picanha. Ele está falando que um prato de hortaliça é melhor que uma picanha. Porque no fim, isso não é isso. Você sabe que não é isso. Você sabe que não é isso. O que a gente quer é paz dentro da nossa casa. O que a gente quer é paz entre os casais, dentro das famílias. E se precisar comer prato de hortaliça, amém, bênção. Vai descer melhor, vai fazer digestão, vai dar saúde. Porque a saúde não é só o que a gente come, é como a gente come. Com as emoções que a gente vai engolir junto àquela comida, vai determinar a nossa saúde física, emocional e até espiritual. A Bíblia chega a dizer isso, gente. É melhor um prato de hortaliça. Então, o salmista aqui, ele vai dar exemplos. E quando ele vai esbarrar na questão do óleo sobre a cabeça, isso é consagração, isso é serviço. Isso aqui é unção. Como Arão, a barba de Arão, nós vamos chegar lá. Então, a união da igreja, meu querido, a união do povo de Deus, ela redunda, e ele usa como exemplo aqui duas coisas, o óleo e o orvalho. O óleo e o orvalho, ambas coisas descem e abençoam, e ali Deus ordena a bênção. Esse que é o ponto, entendeu? Daí que vai a questão do servir, então não tem como. Como é bom, a palavra bom, vai lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou o primeiro dia e viu que era bom. Segundo dia, bom. Terceiro dia, bom. A palavra bom na Bíblia, acho que já falei várias vezes para a igreja, quem caminha comigo há mais tempo sabe. A palavra bom, quando chega lá na criação do homem, ele diz para o homem, antes de criar a mulher, né? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, que ele seja idônea, complete. A palavra bom é algo perfeito, completo, pleno. Você lembra quando Jesus foi elogiado? Bom mestre. Aí Jesus corrige, bom só há um que é Deus. É porque ele estava ali querendo elogiar Jesus pelo atributo de mestre, como se ele fosse bom, pleno, completo. O mestre, esse é o cara, como o mestre. E ele está praticamente dizendo assim, não, esse bom que você está querendo dizer assim é algo pleno, completo. Bom só há um que é Deus. É um atributo divino. A criação é obra divina. Quando Deus criou, ele olhou, é bom, está completo. Terminou o primeiro dia, fechou. Aí ele vai para o segundo dia, ele não teve que ter remendo, não ficou faltando nada. Quando Deus criou o primeiro, segundo, terceiro, quarto,
Chegou lá no sexto dia, quando foi a criação do homem, ele diz, não é bom que o homem esteja só, faltava alguma coisa, não estava completo ainda. É questão de plenitude, gente. Então, como é bom, pleno. E depois a palavra agradável. Olha que palavra interessante. Você se lembra quando a Bíblia diz assim, como aroma agradável? Vocês já ouviram essa expressão? Levítico. Isso chega diante de Deus como um bom perfume. Aroma agradável. A palavra agradar no hebraico, literalmente, pode traduzir lá, aceitável. É quando é oferecido a Deus um incenso, uma oferta, um sacrifício, vamos falar assim, e ele recebe como aroma agradável. Ele está aceitando aquela oferta, aquele sacrifício, aquele serviço. Percebe que as coisas vão começando a... É como se fosse uma pirâmide aqui. Imagina que o Salmo 103 é uma pirâmide. E ela vai ampliando o conceito. Como é bom, agradável, falar de unidade. A unidade é bom, é agradável. Aí depois ele vai falar de o óleo e do orvalho. Tudo fecha. Quando Deus não aceitava alguma coisa, era interessante, né? Deus não se agradou daquilo. Há muitas passagens na Bíblia que falam que Davi fez, aconteceu. Aí a Bíblia diz lá no finalzinho, Deus não se agradou daquilo. Ele não aceitou aquilo. Não engoliu. Mais ou menos isso. Quando Deus não engole, meu irmão, te prepara. Segura porque veio rojão. Deus não engoliu o que aconteceu, por exemplo, com o rei Davi. Pois ele mandou o profeta Natã lá falar com ele. Procura essa expressão na Bíblia, em várias passagens. Deus se agradou ou Deus não se agradou. Aí você vai lá para Levítico. Porque, na verdade, a gente pensa que oferecer e servir a Deus é só aqui durante o culto, né? Tudo que você faz é como uma oferta a Deus. O seu trabalho, os seus estudos, sua vida familiar, seu relacionamento, tudo que você faz vai subir. E Deus vai cheirar. Cheiro bom. Quando não está bom, você sabe quando não está bom. A gente abre uma geladeira e quando tem uma coisa estragada lá, você sabe, tem alguma coisa estragada aqui. E você começa a vasculhar. Esses dias eu achei lá, tem um cheiro ruim, eu não achava, não descobri o que era, e vasculhava e tirava tudo. Aí você vai ver um tomate que está lá embaixo de tudo, e colocaram uma batata doce em cima, e um negócio em cima, aquele tomate esmagou, ficou verde, azul, branco, entendeu? E ninguém viu. Tomate ainda cheira pouco, dura é quando é uma carne. E quando começa a passar, e aquele feijão? Aquele feijão que você pôs no taparzinho, deixou lá no fundo, né? E você abre, está branco, você faz... Quando você abre assim, né? Aí você sabe que tem uma coisa ruim dentro da geladeira. Deus vai dar uma cheirada na gente. E quando Ele dá uma cheirada, Ele precisa gostar do cheiro da gente. E cheiro não tem essa, ou você gosta, ou você não gosta. É mais ou menos, não. Ou o cheiro é bom, agradável, e Deus recebe e aceita, ou Ele rejeita. E ele está falando de bom e agradável, é algo completo, pleno, que Deus aceita. Uma coisa, viverem unidos os irmãos. É viver. Pensa agora essa expressão. Viver, caminhar junto. Viver é algo que se prolonga, não é algo pontual. É viver. Deus dá uma cheirada às vezes na igreja, assim, e ele vai, é bom? Não, não é bom. Está faltando. Porque quando ele criou a mulher, ele disse, seja os dois uma só carne. Havia uma questão de complemento ali, de unidade, sabe? A palavra bom é isso. Está completo, perfeito, encaixou. Então, se a gente for pensar, quando ele fala assim, viver unido os irmãos. Então, é unidade também. Quando não está quebrado. E quando quebra, solta um aroma ruim. Então não é bom, não está fechado, não está completo, não está unido, não está compactado, não é um só. Você lembra qual a maior característica da igreja primitiva? Um só era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ali, meu irmão, o que Deus fez com aquela igreja, um só era o coração e a alma da multidão. Multidão. Na pregação de Pedro, só ali foram 3.000 almas. Unidade. É um bloco fechado,
que Deus olha é bom, completo, pleno. Ele cheira, é cheiroso. E isso ele está falando de união. Aí, meu querido, ele vai para 2 pontos no Salmo, como exemplo. É como, agora vou desenhar. É mais ou menos isso. Ele poderia ter terminado no verso número 1. É só uma expressão. Lembra que isso aqui era cantado, gente. Isso aqui, Salmo, existe o que a gente chama de saltério genebrino. Lá em Genebra, na época de João Calvino, eles tinham tanto medo de cantar besteira, de cantar algo que Deus não aceitasse, que eles metrificaram e fizeram, pegaram todos os salmos e fizeram uma métrica para cantar eles. Né? Eu não sei como é que se fala, não sou da área de música, é métrica que fala? É a palavra? E existe o que a gente chama de saltério genebrino. Tem umas igrejas mais radicais que só cantam o saltério genebrino. A gente respeita os irmãos, mas eu creio naquele texto que fala, cantai ao Senhor um cântico novo. Eu acho que é bom a gente compor cânticos novos. Mas é uma coisa tão séria, que os reformadores, quando houve a reforma, ele fala assim, ó, já não vamos nem perder tempo de fazer uma revisão do que presta e que não presta aqui. Vamos começar assim, ó, vamos pegar o que é garantido. Pegaram os salmos, fizeram o tal saltério genebrino, e tem igreja que só canta o saltério genebrino, de Genebra, lá na Suíça. Eu acho lindo, maravilhoso. Eu acho que a gente poderia até cantar mais salmos. Os salmos estavam divididos em 5 livros, e eles cantavam. Então imagina uma igreja cantando o Salmo 133, quebrada, rachada, dividida. Então eu creio que Deus fez esse salmo, falou assim, ó, canta esse negócio aqui. Como é bom e agradável viver unidos, irmãos. Aí você olha para o irmão, não, você não. Não dá. A coisa mais difícil do mundo é você cantar uma coisa que não é real, entendeu? Então, Deus colocou isso aqui, ó, canta. Então, por isso que às vezes, quando a gente tem que cantar mesmo. Como é bom e agradável viver unidos, irmãos. E mais lindo ainda, eu me lembro que tinha um professor de hebraico, que ele levava um teclado, sentava lá na cadeira, ele era bom de teclado, e ele cantava em hebraico. Aí fazia sentido, aí era bonito. Aí cada um de nós tínhamos que escolher um salmo para decorar. A voz não tem, mas tinha que saber decorar o negócio. Tinha que fazer uma exegese só. Eu escolhi o Salmo 90. Tefilá, Lemoshe, Ishá, Elohim. A gente tem que decorar aquilo lá, senão não se forma. É lindo. Você vê que perfeito, a harmonia. Isso aqui é a coisa mais linda do mundo, gente. Deus fez um inário para a igreja. Dividiu em 5 livros. Por exemplo, livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5. E mandou cantar. Procura os salmos cantados na Bíblia em hebraico, para você ver que coisa mais linda do mundo. Principalmente quando cantada naquelas vozes, né, de homens, né, que aquele baixo, assim, é uma coisa profunda, o gutural, porque o hebraico, ele é cantado, ele é falado daqui, ó, aquelas línguas, o alemão, algumas línguas vêm daqui. É uma coisa assim, arrepia, gente, é lindo. Eu imagino aqui, procura na internet que você vai achar, a harmonia do, ó, como é bom e agradável ver unidos irmãos. A igreja cantava isso, o povo de Deus no passado cantava isso. E ele vai dizer aqui, é como. Ele vai desenhar para a gente entender. 2 coisas, óleo e orvalho. Pensa nessas 2 coisas, óleo e orvalho. Por que óleo? O que é óleo? Começa aqui. Então vamos lá, a igreja está unida, aí vem o óleo. O óleo desce sobre a barba de quem? A cabeça, barba e orla. Orla é a orla do vestido, lá embaixo, a barra do vestido. Sabe o que acontecia? Era um óleo muito especial. Era o melhor óleo que tinha. Foi um óleo ordenado por Deus para Moisés. Ninguém podia fazer essa composição desse óleo. Ele tinha ervas especiais. Ele tinha um cheiro, gente. Um cheiro tão forte, que dá para se sentir de longe. Aí vem a ideia, como é bom, agradável, um aroma. E era um óleo muito, muito refinado, puro. O melhor azeite que existia, com as melhores ervas, era uma receita especial que só os sacerdotes podiam fazer aquele óleo. Ele não podia ser usado em nenhum outro momento. Porque quando sentiam esse cheiro, isso tem cheiro de consagração, de serviço. Não é o óleo que era para usar lá na comida, não, é esse aqui. Era com uma composição de 4 ervas, era uma receita especial, especificamente, exclusivamente para isso. E era um cheiro muito forte. Dá para sentir de longe aquele aroma. E quando era colocado na consagração para o serviço no templo, né, por isso que falar de Arão, mas depois todos os demais, todos que eram ungidos
né, e consagrado, óleo precioso, algo único, sabe, precioso, sobre a cabeça, barba e a gola. Ele descia por dentro da roupa, do corpo, e todo o corpo, todas as partes do corpo, eram, vamos dizer assim, revestidas desse óleo. E era aquele aroma que representava alguém que ia se apresentar para fazer um serviço diante de Deus. Ele chegava, o cheiro tinha que chegar antes. O sacerdote não podia se apresentar diante de Deus sem ter passado por isso. Que representava esse aroma agradável, porque ele não era louco de chegar sem um aroma. Ninguém poderia se apresentar diante de Deus sem ser consagrado, sem ser revestido do fio da cabeça, todos os fios, né, da barba, até lá embaixo, todo o corpo dele era embebido desse óleo, e era um aroma, um cheiro muito forte, que ocupava todo o recinto, o templo. Isso aí era pré-requisito, para ele poder chegar diante de Deus e prestar um serviço. Ele não era louco. Então, percebe quando a gente fala assim, ó, chamar para servir. O cheiro chega antes. Antes do nosso serviço, gente. Então você pode fazer o serviço mais lindo que for. Se o cheiro que chegou antes não for bom, Deus nem quer ver. Vira, meia volta, não aceito o teu serviço. Qualquer coisa que você oferecer para Deus. Tanto que a gente já falou aqui inúmeras vezes. O cara vai com uma oferta, e aí o que a Bíblia fala? Se você tem um problema com o irmão, deixa de lado, porque Deus não vai aceitar, porque o cheiro não foi bom, o aroma não veio antes, o aroma da consagração, Deus não aceita. Você vai lá, como é bom agradar ver os unidos irmãos, acerta o negócio e volta. É pré-requisito. O aroma tomava conta do recinto, Deus recebia aquele aroma, como aroma agradável diante de Deus, com aquelas ervas especiais, preparadas especificamente, uma receita dada por Deus. Deus deu uma receita de um óleo, gente. Imagina como devia ser esse óleo. Imagina Deus falar assim, ó, eu quero que você faça um azeite assim, 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 coloca essa erva, essa, eu gosto desse cheiro. Mas isso tudo era uma representação espiritual do que Deus se agrada. E o Salmo está dizendo, o que Deus se agrada. O que é um aroma que agrada a Deus. Vê como esse negócio é muito sério. O cheiro vai chegar antes. Então não adianta. A gente não tem opção. Não dá. Essa que é a verdade. O que o texto está dizendo é o seguinte: nem chega perto de Deus. E você sabe quando eles iam se aproximar de Deus? O negócio era tão complicado, por exemplo, quando o sumo sacerdote, grande lá o de Hebreus, é Jesus, né? Quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, imagina esse pessoal aí, hein? Se eu fosse entrar lá, primeiro eu ia tomar um banho desse azeite, porque o azeite representava na época. Aroma agradável, consagrado, serviço, mas na dúvida, amarra uma corda no tornozelo do sumo sacerdote. Por quê, gente? Porque se ele entrar no Santo dos Santos, e Deus dá uma cheirada nele, e o cheiro não for bom, meu irmão, eles morriam lá dentro. E quem vai lá tirar? Como é que vai ser esse negócio? A coisa era tão séria, que então, havia isso, era amarrado uma corda no tornozelo do sumo sacerdote, e o resto ficava lá esperando. Será que ele sai ou não? E ele entrava, para fazer todas as coisas que lá, ó, levar as ofertas lá. Uma vez por ano só. Imagina o medão de você entrar num lugar, na presença de Deus, e Deus vai te cheirar. E ele falou, não é bom não. Pum. Aí eles ouviam lá um barulho. Tum. Caiu duro. Aí gritava o nome do sacerdote, fulano. Silêncio. Fulano, silêncio. Pegava a corda, tum, tum. Junta 5 aí, vai. E começava a puxar o corpo do sumo sacerdote de dentro do santo, porque o cheiro dele não estava bom. Alguma coisa tinha no sumo sacerdote que o serviço não chegou. O negócio era mais pesado. Aquilo que acontece na igreja do Novo Testamento é só uma pequena amostra, é como se Deus tivesse assim, ó, ainda sou eu, viu gente? Porque a turma fala assim, ó, o Deus do antigo é bravo, né? O do novo é bonzinho. Você lembra daquele casal que foi ofertar a Deus, e a oferta tinha mentira, tinha coisa errada?
que aconteceu na Bíblia? Você lembra o nome deles? Ananias e Safira. E perguntaram para Ananias, depois para... Ali, uma vez eu vi uma pessoa dizendo assim, casal unido. Aquele era unido, viu? Na vida e na morte, cúmplice. Isso é cumplicidade. Nós vamos morrer junto aqui. E ele falou, e ela falou, e é isso mesmo. E os dois, ó, pum! Aconteceu. Porque aquilo foi, sabe por que aconteceu? Aquilo para que Deus fez isso. Gente, Deus está ensinando uma igreja para milênios a gente lembrar de uma coisa. Assim como havia o sacerdote na antiga aliança, nós somos uma raça de sacerdote. E assim como o sacerdote que entrava no Santo do Santo com uma cordinha amarrada e o aroma dele não era bom, ele pum, caiu. A igreja primitiva, primeiro início da reunião, agora eles foram oferecer algo diante de Deus, caíram duro, pum. O que você acha que passou na mente deles? Gente, nós tudo aqui é sacerdote, igualzinho lá no passado, não brinca não. Deus não está de brincadeira não. O negócio é sério. Perceberam? Foi por isso que aconteceu. Nunca mais aconteceu, não precisava, né? Ainda bem, graças a Deus. Né? Se a pessoa veio um irmão aqui, coloca o dízimo, pum! Aí arrasta os diáconos, corre lá. Vem outro, coloca de pano. Eu não ia pôr mais, não. Eu vou dar o pix. Vai dar o pix, aí plicar, você pum, cai também. Aí é ruim. Você já pensou, meu irmão? Graças a Deus não acontece mais assim. Fica tranquilo, você não vai cair duro. Mas a representação que houve no Novo Testamento, na igreja primitiva, foi fazer um link. Antes era um sacerdote, era uma casta. Aí agora não existe mais essa casta. Deixa eu falar para você, pastor não é sacerdote. Eu não estou num patamar maior não, viu, filho? Vou falar, minha oração não é melhor que a sua, não existe nada. A Bíblia, nós entendemos uma nova doutrina, sacerdócio universal de todos os santos. Deixa eu falar para você acha bom isso? Não sei. Porque antes, a gente tinha gente que colocava a cara para bater no nosso lugar. E se o cheiro do cara fosse bom, quem ia morrer era ele. Não morria quem fosse lá e entregasse a oferta. Morria quem fosse lá e deixasse na presença de Deus. Aí agora Deus fala assim, não tem mais sacerdote. Gente, agora todos vocês são sacerdote. E vocês vão se apresentar diante de Deus. A igreja primitiva é organizada. Primeiro culto, vamos lá, ofertar a Deus. O primeiro casal foi lá e pum. Pai, sacerdócio universal todo santo. Todo mundo agora é sacerdote. Você é sacerdote. Você foi chamado para servir. E você não tem mais um sacerdote que intermedia por você. Não existe um líder que ora por você para você ser aceito. Isso acabou. A gente simplesmente tem dons diferentes aqui. E quanto mais dons você tem, mais você vai ser cobrado, entendeu? Então Deus vai cobrar mais de mim. Quanto mais se dá, mais se cobra. Quanto mais você conhece a Bíblia, mais vai cobrar. Então, é o que está acontecendo com a gente. Mas aqui nós estamos na situação. A gente não cai mais duro. Como caiu o sumo sacerdote, como caiu Ananias e Safira. Mas Deus só está lembrando a gente. O negócio continua. Eu continuo sendo Deus. Agora vocês todos são sacerdotes. Vocês vão se apresentar diante de mim. E eu quero ver um aroma agradável. E a gente poderia falar de milhões de coisas. De pecados que existem na nossa vida. Porque todo mundo tem algum pecado. Todo mundo precisa lavar o pé em algum momento. Pregamos domingo passado. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Mas existe uma coisa que Deus falou, esse aqui não dá. Esse aqui não vai. Salmo 133. Isso está representado no Novo Testamento todo. Você vai levar uma oferta, você tem um problema com o irmão, vai lá e resolve. Está aí. Deus não aceita. Deus não aceitou desde lá do passado. Se a gente for pensar bem, o primeiro culto que você tem registrado na Bíblia, quem era? Caim e Abel. Qual era o problema daqueles dois irmãos? Eles tinham paz? Havia comunhão? As palavras de Caim revelaram que não. Percebe que a coisa é muito séria? O maior pecado de Caim, diante do texto que a gente tem, não dá detalhes da vida dele, Deus fala para ele assim, se procederes bem. E quando você vê, o problema dele era com o irmão. Tanto que ele foi lá e o que ele fez com o irmão? Percebe? O primeiro culto que tem registrado na Bíblia, Deus não aceitou. E com a palavra que a gente viu, ela viu pregando isso aqui para os irmãos. Deus se agradou de Abel.
e, consequentemente, da oferta dele. E a Bíblia diz que Deus não se agradou de Caim. E havia um problema familiar, relacionamento. E Caim foi lá e matou o irmão. Mais uma vez, você tem uma representação literal de algo que espiritualmente pode se repetir nos dias de hoje. O que aconteceu naquele dia? Deus deu uma cheirada em Abel. Aroma agradável. Abel devia estar em paz com o irmão dele. Abel estava em paz com o irmão dele. Ele não estava preparado, porque senão ele teria uma faquinha lá, esperto lá. Se ele vier, eu dou. Ele não estava preparado, tanto que ele morreu. Não sei como que foi. A Bíblia só fala que Caim matou Abel. Percebe a seriedade da coisa? Nós só estamos falando de serviço, gente. De culto, de oferecer algo para Deus, de servir ao Senhor. Então você vai lá em Caim e Abel, passa por todo o Levítico, todo o Antigo Testamento, Salmo 133, Ananias e Safira. Que exemplo mais que nós vamos ter que pegar? Está na Bíblia. Então não temos opção, gente. Nós vamos ter que perdoar o irmão, nós vamos ter que dar a mão para o irmão, nós vamos ter que resolver a questão para poder Deus dar uma cheirada na gente. Deus cheirou Abel, aroma agradável. Deus se agradou de Abel e recebeu Abel. E aí, Abel, o que você tem para oferecer? Eu já te aceitei, agora o que você tem? E ele ofereceu do fruto do trabalho dele. Fez um culto e Deus aceitou o serviço dele. Aí Deus deu uma cheirada em Caim. A Bíblia diz que ele não gostou do cheiro. Não gostou. Não se agradou. Palavra agradável, vai lá, Levítico. Deus não aceitou ele. Deus não aceitou, Deus rejeitou Caim. Deus falou assim, eu não aceito o teu culto, não aceito a tua oração, não aceito o teu louvor, eu não aceito nada teu. E ainda diz para ele, se você proceder bem, você vai ser aceito. E aí, ele foi lá e concretizou o que estava no coração dele. O problema dele era não cumprir o salmo aqui. Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Falou assim, o problema é meu irmão, eu tiro o meu irmão. E foi lá e matou o irmão. Olha que coisa séria. Então, o que a gente tem aqui é consagração, é serviço, é aroma agradável. E o verso 3, Deus vai escrever, desenhar de novo. É como. Aí vai falar lá, o orvalho do Hermon. Vai lá, procura que desce sobre os montes de Sião. Esse monte Hermon, meus irmãos, é a montanha mais alta daquela região, tem quase 3.000 metros, 2.800 e pouco, mais alto. Para você ter uma ideia, é chamada até Cordilheira do Antilíbano, aquela região toda. Sabe a Cordilheira dos Andes, aquelas fotos que a gente vê? Se você pesquisa na internet, você vai ver. O Monte Hermon é uma cordilheira praticamente. Não é uma montanhazinha assim, ó. Não, é uma cordilheira. E o orvalho, gente, mantém aquilo cheio de vida. Ele fala assim, ó, é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Aquele ciclo constante, você tem as regiões alagadas, evapora, sobe, condensa, desce. Evapora, sobe, condensa, desce. É uma região muito fértil. O que isso lembra para a gente? A gente tem o serviço, a consagração, e você tem o fruto. Fertilidade. Fruto. Aqui. Sabe o que acaba acontecendo? Se a gente servir e Deus não agradar, não dá fruto. O fruto é importante. Esse que é o ponto. A grande pergunta que a gente tem que fazer, e uma das perguntas mais importantes, se você está servindo a Deus em qualquer área da sua vida, não importa, é que fruto que está dando aquilo? Está produzindo o quê? Qual o fruto do meu serviço? Você tem que ver o fruto. Porque o fruto revela a árvore revela tudo, é um contexto, não tem como separar. Você tem que olhar e ver o fruto. Do fruto conhecereis a árvore. Então, se o fruto for bom, o serviço vai produzir o quê? Unidade no corpo de Cristo. O seu serviço está abençoando a igreja para ela ser cada vez mais unida, ou se o meu serviço, se eu fizer alguma coisa e vai trazer desunião no corpo de Cristo, então peraí, tem alguma coisa errada. Qual que é o fruto do Espírito e qual que é o fruto da carne?
É só para você saber quando é a gente que está fazendo ou quando é Deus que está fazendo através da gente. É simples de tudo, é só ver o fruto. Quando é fruto do Espírito, fala de amor, união, paz, longanimidade, benignidade, fruto do Espírito. E o da carne, o que é? Ódio, desunião, desavença, tudo que tem de ruim da carne que você conhece. Simples. Isso aí, meu irmão, é para eu analisar o meu serviço. Eu vou ver o meu aroma, se Deus está aceitando. Depois eu vou ver o fruto. Então Deus está dando pista aqui para a gente. Material para você avaliar. Se o teu serviço está chegando diante de Deus como aroma agradável, está produzindo fruto aqui na terra. O aroma é com Deus, o fruto é com, aqui ó, é horizontal. O orvalho que subia e descia, trazia vida para aquelas cordilheiras lá. Era tudo verde, ao redor do Monte Hermon. E longe ali, num raio maior, tudo seco, gente. Aquela região é desértica, aquela região é seco, não tem vida. Mas naquela região, é uma região cheia de vida. É por isso que ele termina dizendo, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O aroma recebe a bênção, frutifica, produz vida. Deus está ordenando aqui. A palavra que ordena a bênção tem a ver com óleo. E a palavra vida tem a ver com o orvalho. O orvalho trazia vida. O óleo, consagração, a bênção de Deus. Por isso que o Moisés falava assim, confirma a obra das nossas mãos. Que não adianta nada. Se Deus não abençoar, não vai dar fruto, não vai chegar lá diante de Deus, Ele não vai aceitar, não vai ser bênção e não vai dar fruto aqui na terra. Então, gente, isso é muito sério, isso é muito sério. Isso é para cada um de nós. Trabalhar no coração, orar a Deus, falar, Senhor, eu quero que a minha vida seja aceita diante do Senhor, com um aroma agradável. Eu sou um sacerdote, vou me apresentar diante de Deus, não tem essa. Domingo é o dia do quê? É o dia, como acontecia no passado, de tempo em tempo, os homens se apresentavam diante de Deus. E era o momento de fazer uma análise. É o examine-se, pois, o homem. Isso continua. É o momento que a gente vai fazer uma análise, Senhor, essa semana. Eu pequei contra o Senhor. Em palavras, em obras, eu senti, eu pensei, eu falei, eu fiz. O meu serviço está chegando. É isso, nós estamos aqui para isso, gente. Para oferecer ao Senhor. Tanto que, se você for nas igrejas nos Estados Unidos, lá na frente, o que está escrito lá na frente? Alguém sabe como é que é o trabalho? Nos Estados Unidos? Service. Aí tem os horários. 7 horas, 19, 8 horas, 9 horas. Não está a palavra culto. Está a palavra service. É um serviço. Nós estamos aqui servindo. Prestando um serviço. E Deus, que é o Senhor, vai fazer uma análise do nosso serviço. Aroma agradável, Ele aceita. Ordena a bênção, dá fruto, produz vida. Que coisa linda, gente. Esse é o Salmo 133. Pequenininho, 3 versículos. Deus ordena, gente. E quando Ele ordena, ninguém segura. É por isso que a gente pode dizer, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno. O problema é lá dentro. O problema é quando dentro da gente, dentro da igreja, isso pode implodir uma igreja. A gente já viu milhares de igrejas implodir. Meu irmão, não é a perseguição lá fora que destrói a igreja. O que destrói a igreja não foram as perseguições, as lutas externas, os nossos inimigos lá fora. Isso não foi mal nenhum para a gente. Pelo contrário, ele aproxima mais a gente de Deus. Ele faz a gente se consagrar mais. Faz a gente ver o poder e a mão de Deus na nossa vida. O que a gente tem que ver é dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. O que está acontecendo isso aqui? Sabe, lembra do prato de hortaliça e da picanha? Como é que está a sua casa? A unidade no teu lar? Que sintoma que você vê ali? Os nossos filhos, os nossos netos, deixa eu falar uma coisa para você. O que mais aproxima nossos filhos e netos somos nós. E eu tenho trabalhado muito isso. Nós mais velhos, assim, vamos falar assim, a gente tem muita coisa, a gente já acumulou. A gente tem 30 anos de igreja. Se a gente transferir para os nossos filhos, nossos netos, os nossos rancores, as nossas questões, nós vamos afastar ele. Quem afasta a gente da igreja somos nós. Nenhum filho sai da igreja, porque aconteceu aqui. Não.
Somos nós dentro da nossa casa que muitas vezes estamos bendizendo, abençoando, ou maldizendo e tirando a alegria de vir na igreja. Por que um filho perde a alegria de vir na igreja? Faz uma análise. A gente consegue ter o rancor no coração e vir aqui adorar a Deus. Um adolescente não consegue. Se ele tiver algo, se eu transferir o meu rancor para os meus filhos, eles não vão querer vir na igreja. Existem muitas causas que afastam nossos filhos da igreja. Um deles é esse. E de vez em quando tem que pedir perdão. Filho, eu falei algo aqui que te desanimou, né? Igreja não é só isso. Igreja tem muita coisa boa. A gente tem que ensinar eles a ver Deus aqui. Apesar de nós. Apesar de nós. Ver que a bênção de Deus está aqui. Aprender a lidar com as dificuldades e adversidades que vão existir dentro do seio de uma igreja. E se a gente começar a transferir todos os nossos problemas, velho às vezes, que a gente carrega, e transferir para os nossos filhos, cuidado. Se você ao sentar numa mesa, numa refeição, se você começa a falar mal da igreja, do trabalho da igreja, do membro da igreja, da liderança da igreja, seja quem for da igreja, você está envenenando o coração do seu filho. Não se espante se amanhã ele não tiver prazer nem alegria, e ele não disser mais, não é alegria, como disser o quê? Aquele lugar lá, pelo amor de Deus, nós. Quem que envenenou? Fomos nós. Prato de hortaliça, picanha. Dê um prato de hortaliça para o teu filho, mas traga amor. Ensina ele a amar as coisas de Deus e as pessoas de Deus, porque nós vamos ter que aprender a amar, não tem jeito, não tem opção. Nós não temos opção. Então, meus queridos, é interessante de lembrar que esse salmo, ele apontava para algo que já não existia. Apesar de ser o rei Davi aqui, composição dele, logo depois, Salomão, o filho de Salomão, o reino se divide. E nunca mais vai ter as 12 tribos de Israel. Nunca mais. Reino do norte, reino do sul, vai se autodestruindo. E a unidade das 12 tribos nunca mais vai ser restaurada. Havia uma promessa que um dia o Filho do Homem viria e ele traria de volta as 12 tribos. Você já leu a carta de Tiago? Eu achei... Dr. Augusto Nicodemos tem uma mensagem linda que ele fala sobre isso. Que ele é bom de Novo Testamento, né? O negócio dele é Novo Testamento. Quando Tiago começa, as 12 tribos. E eu achei interessante a ligação que ele faz. Assim como haviam diferenças entre as 12 tribos, existe diferença, e é o mesmo povo de Deus, existe diferença entre as igrejas, as denominações. Mas todos são filhos de Deus. O jeito de cultuar, o jeito de adorar, o jeito de fazer acontecer, a forma de organização de igreja, a gente pode imaginar que são as 12 tribos. Não dá para a gente ter comunhão, claro, com alguém que não aceita as coisas mais básicas da nossa fé. A divindade de Cristo, a autoridade da palavra de Deus, essas coisas. Se é pentecostal, o jeito de cantar, o jeito de louvar, se pula, isso é periférico, gente. Isso é periférico. Mas a gente tem que sondar isso. Tem coisa que não dá. Assim como havia naquela época, dentro das 12 tribos, algumas que se afastavam e adoravam Baal, é possível que igrejas se afastem da palavra e adorem um Baal moderno nos dias de hoje, se afastem de Deus e tudo mais. Eu acho muito interessante essa ligação. O que acontece com nós hoje? A gente pode ter sim comunhão e deve ter com os irmãos da fé. E dentro da igreja, mesma coisa. As tribos eram diferentes. Elas tinham jeitos diferentes. E dizem que havia até sotaque diferentes. Então, assim como existem essas diferenças entre nós, mas somos as 12 tribos. E Tiago, quando escreve, ele fala as 12 tribos. Claro que não é as 12 tribos literal do Antigo Testamento. É o povo de Deus na nova aliança. Somos nós, é a igreja de Cristo, que representa as 12 tribos que foram reunidas de todos os povos, línguas. Nós somos as 12 tribos. E Tiago começa a carta dizendo e dirigindo-se a isso, como se estivesse cumprindo algo que nunca mais aconteceu depois que o reino se dividiu, só com a vinda de Cristo. E nós somos igreja, nós somos as 12 tribos. Temos diferenças e vamos ter que aprender a lidar com as diferenças. Não podemos deixar acontecer como aconteceu no passado. As tribos se separaram, racharam, dividiram, e quando não há união, não há vida, desapareceram. Isso acontece com a gente até aos dias de hoje. Nós somos as 12 tribos, o povo de Deus,
a igreja ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ora a Deus, pede, Senhor, o que eu falo, o jeito que eu falo, o que eu faço, como eu faço, o mais importante, está produzindo unidade? Está me aproximando mais do irmão? Senão, Deus não está interessado. Deus não quer. Ele não quer nada seu que não produza unidade e comunhão. Isso vai lá desde a época de Caim e Abel até Ananias e Safira. Mesma coisa hoje. A gente tem que realmente pedir força para ele, porque não é fácil não. A gente é diferente. A gente pensa diferente, a gente age diferente. E nós erramos. E quando a gente vai errar, é certeza que vai errar. A gente tem que aprender a pedir desculpa. E o outro tem que aprender a perdoar. E temos que dar as mãos e vamos junto. É aqui, estamos juntos para isso. É o desafio que a gente tem como igreja. Senão cada um vai fundar a sua igreja, cada tribo segue o seu caminho. Porque não vai conseguir andar junto. Nós vamos ter que aprender a agir em nome de Jesus. É o desafio que a gente tem. Que desafio, gente. Por isso eu quero encerrar lendo o verso 1. Como é bom e como é agradável viverem unidos os irmãos. Eu fui chamado para servir você também. Feche seus olhos. Enquanto o louvor vem à frente, vamos falar com Deus. Vamos colocar diante de Deus a nossa vida. Falar, Senhor, eu quero esse óleo precioso. Eu quero a bênção desse orvalho na minha vida. Eu quero que o que eu falo, o que eu faço, o que eu ofereço, produza vida na igreja. Unidade, comunhão. Dentro da tua casa. Aprende a pedir perdão lá dentro. Reconciliar, curar, resolver as coisas com amor. Casamentos seriam salvos. Relacionamentos familiares seriam salvos. Se a gente levasse a sério o Salmo 133. Porque ele se estende, porque lá é irmão também. Começa lá, se estende aqui. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque na tua misericórdia, Senhor, é que estamos aqui esta noite. Nós queremos cantar este salmo, Senhor. Nós queremos, ó Deus, entoar essas verdades, Senhor. Mas para isso a gente precisa viver, Senhor. Tem misericórdia. Somos tão falhos, ó Deus, tão pecadores. Nós vamos, sim, ó Deus, pisar no calo uns dos outros, falhar uns com os outros, às vezes falar de uma forma ríspida, brusca, e quebrarmos a comunhão, Senhor. Como a Tua palavra diz, para lutarmos e buscarmos diligentemente a unidade do Espírito, o vínculo, Senhor, do amor, da perfeição, na Tua igreja. É um desafio que nós temos todos os dias, Senhor. É o primeiro desafio, a maior preocupação, antes de tudo, Senhor. Antes de qualquer coisa que a gente faça para o Senhor, antes de qualquer coisa que a gente ofereça. A pergunta é essa, em nome de Jesus. Sonda, ó Pai, cheira o nosso aroma e limpa, Senhor. Cura. Dê-nos um aroma agradável. Aceita a nossa adoração, Senhor. E que a gente consiga superar todas as diferenças e vencer o mal com o bem e não deixar que o inimigo tenha poder sobre nós e sobre a Tua igreja. Ajuda-nos, abençoe os nossos lares, Senhor. Traga paz, traga união. Traga, ó Deus, reconciliação. Abençoe, ó Deus, para que isso se estenda, se reverbere aqui dentro, Senhor. Traga paz, traga união, traga perdão, reconciliação sempre, ó Pai, na nossa vida e no nosso serviço. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.